Muito bem. Vamos iniciar, então, o nosso terceiro episódio, né? Vamos carinhosamente chamar de episódios. Aí é uma satisfação grande contar com vocês, né? Esse tempo é um tempo muito disputado, né? Esse tempo da internet, mas a gente está fazendo um esforço maior para que todos possam participar da melhor forma possível, né? E buscando crescer essa participação. Então, fizemos um esforço especial para hoje. Vamos ver o nível de sucesso nosso, né? Eu digo nosso. E nesse encontro, ele é basicamente no meio da jornada. E a gente reservou, né? Eu estou convidando o professor Carlos, né, para, junto comigo, explorar melhor, né, um tema que seria aprofundar mais o que a gente consegue entender de inovação, né, mais próximo possível do que seria a sua origem, e depois como que a gente pode estar construindo essa inovação a partir da origem, na cultura e nas pessoas, e a gente vai explorando aqui também alguns exemplos do dia a dia e exemplos de inteligência artificial, né, quando couber. Né? E o professor Carlos, né, ele vai rapidamente colocar aí um pouquinho, né, da experiência e de todo o trabalho profissional dele, e que ele está trazendo para a contribuição nossa aqui. E também nós vamos fazer de forma que a gente lança, né, uma temática aqui, tem uns slides que a gente preparou, e para o debate, para a discussão aí nossa do grupo das percepções, das contribuições, e assim a gente vai enriquecendo, né? Então, professor Carlos, você podia comentar como que a gente está pensando em conduzir a partir, né, toda essa carreira, né, sua profissional, né, que o habilita e o coloca numa posição, né, de Herr Professor aí para nós. Bom, boa noite, então. Quero agradecer aí o convite do professor Ronaldo para estar aqui com vocês, né? Agradecer aí o Evandro também, que está na coordenação aí da base da mídia aí, da sustentação aí da nossa apresentação. Bom, a minha carreira foi bastante tortuosa. Eu sempre tive muito desejo de aprendizagem, né? Então eu comecei como professor de física no colégio universitário, depois como engenheiro, trabalhei com construção civil em Belo Horizonte, no DR, né, Mendes Júnior. Depois fui como professor na Escola Naval do Rio de Janeiro, depois professor na PUC do Rio. E aí eu fiz o mestrado em informática e voltei para Belo Horizonte, trabalhei no departamento de computação uns 15, 20 anos. E depois fiz um doutorado em engenharia eletrônica e administração, e fui para o departamento de administração, e onde eu permaneço há quase 50 anos. E agora, mais recente, porque eu fiz um vestibular de medicina na minha trajetória, estudei um tempo medicina, eu resolvi estudar o cérebro, lá na neurociência, então eu estou no ICB também, trabalhando o cérebro como um aparelho, né? Nessa visão em geral do cérebro, né? Como um aparelho tomador de decisão e gerador de inovação. Assim, no simples, é só uma trajetória acadêmica, né? Então, Muito bem, nesse sentido. muito bom. Eu vou iniciar aqui a apresentação com um desafio aqui para nós.
subir aqui. Compartilhar, né? Vamos lá. Então, aí está... Transmissão está ok? Imagem aí, gente? Tá ótimo. Beleza. Então, dentro da nossa trilha Inovação e Futuro dos Negócios, né, esse nosso terceiro episódio, nós vamos trabalhar com criatividade e inovação aberta. E eu trouxe uma figura para que a gente possa estar pensando sobre ela, né? E a temática aqui é como a mente vai ao mundo e como o mundo volta à mente, provocando, né, uma jornada entre a criatividade e a inovação. E a gente vai refletir um pouco sobre a inovação aberta. Embora grande parte da inovação requer um investimento mais alto, a gente vai lembrar isso, e ela muitas vezes é fechada, né? Porque aí passa a patente, passa a questão do direito, né, comercial, enfim, que também tem um limite, né? Mas muitas vezes a inovação é tão continuada que, por exemplo, né, a Coca-Cola ela vai renovando as patentes, melhorando, desenvolvendo partes, né, do que é a marca dela, do que é o produto, e acaba a gente não sabe a fórmula da Coca-Cola, né? Então é o contrário da inovação aberta, né? Mas eu pergunto o seguinte, aí entre nós, o que a gente vê nessa figura aqui? Quem quer comentar o que está vendo aí nessa figura? O que a gente tem na sala aí agora, Evandro? Participando tem 8, mas nem todos estão com a câmera aberta. Eu vou te falar que eu estou vendo uma lâmpadazinha que me faz lembrar aí de ideia, né? Opa, tive uma ideia aqui, né? E para me ajudar nas ideias, tem várias ferramentas ali, parece, de criatividade. Não sei se é isso que você quer dizer com a imagem. Um pouco que essa linha pontilhada, por exemplo, seria um certo limite em que uma pessoa, né, o cérebro que se projeta na mente, e ela começa a imaginar, a buscar a criatividade, e ao produzir, né, artefatos, né, para o mundo, ela depois recebe de volta, né, esses impulsos, né, chamar de impulsão, então é motivação. Né? Então, a ideia dessa figura foi incentivar a gente a ter uma visão criativa, né, sobre o que seria a mente e o mundo. Né? E aí, vou voltar aqui para o... E aí, resgatando aqui um conceito de inteligência, até ampliando um pouco o que temos visto, né? E trazendo um conceito de criatividade num primeiro momento. Né? E aí eu vou fazer não uma leitura direta, mas a ideia da inteligência e criatividade, e vou pedir para o professor Carlos para comentar, para mostrar algum ponto aí que ele acha importante em relação a esses conceitos que vão adicionar, né, vão dar mais lustro, né, e alternativas para a gente avançar. Né? Então, inteligência é uma capacidade humana, aí eu tentei resgatar, que não é muito artificial, né?
até onde o ser humano não é uma máquina, não é artificial. Se você considerar o ser humano uma máquina, aí é uma inteligência maquinal, né? E o que tem na inteligência? Ela é capaz de processar informações no sentido de resolver problemas num adequado nível de complexidade, né? Porque se for um problema muito simples, a inteligência basicamente vai indicar o seguinte: vai aí, aperta o botão e conserta a coisa. Mas no adequado nível de complexidade, a inteligência tem que elaborar-se, né? Elaborar sobre as coisas e sobre, né, a própria forma que ela funciona na nossa mente. E buscar adaptação, e aqui inaugurando uma discussão de que a gente só deveria, né, em termos alternativos, né, de considerar a inteligência baseada em 4 substratos, né? Um é o corporal, né? Quer dizer, a inteligência de assumir o corpo, de entender e fazer o corpo funcionar, principalmente, né, no movimento, que é básico. O ser humano, quando o nosso braço alavanca, sobe algum peso, ele ali é o cálculo mecânico, é uma máquina, né? A cognitiva, que é baseado em saber pensar, normalmente a gente chama de razão, né? Também a inteligência de lidar com os impulsos emocionais, né? E uma parte que a gente vai chamar de sublime, né? Porque a gente não consegue atingir, né, a realidade do que é espiritual, mas que o espiritual tem uma capacidade de trazer também provocações que a nossa inteligência precisa de lidar com elas, né, de uma maneira mais natural e menos, né, mundana, digamos assim, né? E isso a todo momento. Quer dizer, a ideia é que a inteligência a gente não pode dispensar, também não consegue dispensar, né? Mesmo à noite, no sono, a inteligência está funcionando de alguma forma, talvez mais a corporal, né? Mas a gente não teria que demonstrar, né, se fosse possível, né? E a criatividade é o processo da inteligência ao gerar ideias originais. E aí o professor Carlos vai comentar um pouco sobre essa modulação, né? O que seria engramas, que a gente conheceria, engramas que navegariam na mente, que tecnicamente a gente chama de conectogramas, é como o cérebro conecta as suas partes, né? E numa instância, né? Instadas na neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro modular a forma com que os neurônios se conectam, e o que permite, ou permitindo, né, que a atividade recombina, diante das experiências que a gente vai chamar aqui de, num primeiro momento, racioemocionais. Quer dizer, a gente vai falar mais da inteligência racioemocional, embora seja não tão completa igual está sendo proposto, né? Então, professor Carlos, como é que você vê esses dois conceitos aí, de uma forma, né, até exemplificando um pouquinho, né, com o que esses aspectos aí de neuroconhecimento, né? Bom, o professor Ronaldo, ele me convidou aqui para participar aqui com vocês, e eu fiquei, né, como seria usual, né, ficar pensando o que eu tinha para falar com vocês que pudesse gerar algum aprendizado conjunto entre nós e curiosidades e tal. Então, eu comecei a comentar com ele que a maior inovação que houve no universo, né, foi a criação do ser humano, né?
Aí, quando criou lá o ser humano, então foi um ato de inovação disruptiva no universo, né? E aí, quando colocou para ele que ele era imagem e semelhança, então atribuiu a esse indivíduo também o poder de criar alguma coisa, né? E aí começa, né, uma trajetória humana, né, sobre o planeta e no universo. Bom, diria que, para não divagar muito no tema, né, o ser humano, ele, para as organizações, ele vale o que o cérebro dele entrega. Estou tendo um conceito bem assim utilitário do cérebro. Claro, o cérebro interessa para a família, né? Para qualquer pessoa, o cérebro é útil, está vivo, né? O cérebro está funcionando, então o cérebro tem uma utilidade para a pessoa e para o contexto do qual ele está imerso, né? Mas, falando de organizações, de empresa, a gente está pensando num cérebro produtivo, um cérebro que tem desempenho, e que cria coisas, né, artefatos. E aí eu tinha comentado com ele no sentido do cérebro. Aliás, até falando assim, voltando a um ponto, o cérebro o nosso cérebro é um aparelho de 300 mil anos. E ele foi feito para viver em ambientes mais com um tipo de natureza contextual, né? Florestas, desertos, gelo e tal. Então, ele tem 3 componentes numa classificação do MacLean, que é o cérebro triuno. O cérebro tem 3 partes, né? Vamos dizer assim, numa classificação ampla, né? O reptiliano, o límbico e o cortical, né? Então, o reptiliano fica na base cortical, na base do crânio, cuida das funções fisiológicas básicas, né? Fome, sexo, parte de respiração, manutenção das funções fisiológicas básicas. Já o límbico é uma aparelhagem, eu estou olhando como engenheiro, né, do cérebro, né? A parte límbica foi projetada para percepções emocionais, porque essas emoções trataria o ambiente no sentido da preservação, né, do corpo, né, do soma, né, do corpo na palavra soma. Então, é o límbico. E o límbico eu entendo nessa classificação como tendo 2 funções bastante especializadas, que é o processamento das emoções, que interessa por um sistema de recompensa, luta ou fuga, e memória interna de longo prazo. E a memória interna de curto prazo, que depois, pelo sono, é registrado na memória interna de longo prazo, que é o hipocampo, que é onde está todas as nossas experiências e gravações de todos os nossos eventos ao longo da nossa vida. Quer dizer, não passa nada fora do escrutínio nosso, da percepção sensorial física, que é a visão, audição, olfato, paladar, a propriocepção, que é a percepção de onde que eu estou, e um sentido também cognitivo, porque a mente também gera eventos, né? Todo esse conjunto está armazenado no hipocampo e com ramificações para as regiões corticais. E a região cortical, que é essa parte frontal na cabeça, é a função executiva, racional do cérebro. E essas 3 partes se chamam triuno, não é trino, é triuno, porque as 3 conversam entre si, com bastante velocidade, coisa de milissegundos, né? E o cérebro é uma estrutura interessante, que ela tem
80 bilhões de neurônios, com muitas conexões, né, numa plasticidade muito grande. E pelo cálculo assim, do número de conexões que os neurônios fazem, é da ordem de 10 a 22 trilhões de conexões, que equivale ao número de astros do universo conhecido, né? Então, é um aparelho espetacular, só que feito há 300 mil anos. E aí você trouxe esse cérebro para o mundo moderno, o mundo do concreto, o mundo das telecomunicações, o mundo da empresa, e colocou esse indivíduo para gerar trabalho, né? E Professor aí o Carlos, professor Ronaldo... Oi? só um minutinho, eu gostaria de sugerir ao professor Ronaldo que parasse de compartilhar, acho que vai ficar melhor a apresentação. Que a gente acaba vendo duas telas ao mesmo tempo. Ah, tá. Ah, tá. Então, esse cérebro é o padrão, né? É um padrão que todos nós, né? Vamos dizer que todos nós possuímos, né? Então, estamos com ele aí na atualidade. E a inovação em negócios, a inovação no mundo do trabalho, ela significa porque você pode inovar só para você, né? Você está num ambiente, você quer fazer um ambiente mais confortável, você quer escutar alguma música ou fazer uma comida especial, você inova para você, não é? Agora, você pode inovar dentro de uma organização, é uma criação de valor para o outrem, né? Para outrem. Essa inovação, ela tem que ser percebida como uma geração de valor, seja para no endomarketing, né? Numa cadeia de processo, você gerar uma inovação num fluxo de processo ou uma inovação para o mercado. Essa inovação é uma criação de valor percebido pelo outro, o qual ele está disposto a trocar por alguma coisa. Trocar por um escambo ou trocar por moeda. Comprar, né? Comprar e adotar. E, então, aí tem todo um espaço em que a gente pode colocar a inovação no negócio. Tipo, algumas funções na organização você não pode inovar nada. Se você inovar, atrapalha. Um outro conceito que tem é que se você é uma inovação disruptiva, que vai trazer uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, é uma inovação incremental. Você vai fazer uma melhoria de pequeno porte no produto, né? E ao longo de uma inovação incremental ao longo de muitos anos, ela vira uma inovação disruptiva. O automóvel de 1910 não é o mesmo automóvel de 2025, mas chama automóvel. Só que o número de inovações incrementais foram sucessivos ao longo de muitos e muitos anos e embarcando sempre novas, até que pode dizer que o automóvel é uma inovação disruptiva ao longo dos anos. Televisão, uma série de produtos que eu poderia citar que ao longo de muitos anos, né, sofreram inovações incrementais sucessivas. Bom, então, voltando ao ponto da inovação, quer dizer, a inovação até o momento, né, ela, vamos dizer, uma propriedade humana, né, e agora surgem as inteligências artificiais, eu quero falar um pouco depois sobre essa inovação. Ela é um sistema de apoio à decisão, é um sistema também que pode ajudar nos processos de inovação. E o cérebro, operando a inovação, o que o cérebro tem de novidade aqui da neurociências, né? Eu diria que inovar é um desafio cognitivo, que pode dar prazer, né? Pode gerar alguns hormônios do prazer, tipo circuito dopaminérgico, né? Serotonina
ocitocina, né? Que são hormônios do prazer. Então, a pessoa que se envolve com inovação, produzindo alguma satisfação cognitiva, desafio cognitivo, né, no comportamento dele, ele passa a gostar de introduzir inovação, vamos chamar incremental ou disruptiva, em alguns artefatos, né? Um outro componente cognitivo importante é um cérebro intuitivo. O cérebro intuitivo ele raciocina fora daquele padrão quadrado, de cérebro quadrado, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você fala numa turma de pessoas, fala assim, abacate, o que te lembra? Se o camarada falar verde, vitamina, tem caroço e tal, você considera dentro do padrão normal. Mas se alguém falar alicate, né, ele pegou a palavra e converteu a palavra como numa outra ligação, né? Então, esse indivíduo usou uma desconstrução do engrama, dos engramas da plasticidade cerebral dele, mudou ali as conexões neuronais para trazer o alicate para essa ligação, né? Recentemente, meu genro falou assim, olha, aquele detetive ele tem um comportamento de médico. Eu falei, por quê? Porque ele é investigador. Então, assim, esse tipo de cérebro que a gente acompanha, né, ele vai buscar coligações ou ligações fora de um determinado quadrado. Esse indivíduo, naquele momento, estaria mais predisposto a um processo de inovação, né? Um outro componente da neurociência é a marcação somática. A hipótese da marcação somática, que é um autor português, que tem várias aplicações. A marcação somática é quando você, ao longo da vida, qualquer evento que você seja submetido, no seu estado de vigília, né? Você está andando na rua e vê um acidente ou vê uma comemoração, tudo aquilo é processado. Nada passa desapercebido, entra dentro do seu cérebro por uma leitura dos seus sentidos e vai lá numa região do límbico, que é uma região da amígdala, que processa se tem uma ameaça, se tem uma luta ou fuga ou um custo de recompensa, um sistema de recompensa, e aí você vai registrar isso no hipocampo como memória interna de curto prazo. Quando à noite você dorme, você processa aquilo e aquilo é registrado na memória interna de longo prazo. Então, toda a sua vida é uma acumulação de experiências no hipocampo. Então, você vai entrevistar uma pessoa para você contratar, você pergunta para ela assim, qual que é a sua experiência nesse negócio? Então, ela vai lá no hipocampo, na sua biblioteca de experiência e fala, eu já vivi isso, já vivi aquilo. Então, pela riqueza do hipocampo, né, você vai contratar um gerente financeiro, ele já passou por várias vivências, várias experiências que está no hipocampo dele. É a memória que tem o conhecimento, é o know-how e tem o as-built, é o hipocampo. Né? O hipocampo, pelas suas ramificações, ele vai falar com as partes corticais do cérebro, parte da visão, parte do olfato, parte do tato, da percepção tátil, etc. Mas o hipocampo é realmente a raiz no límbico, e está lá no límbico, na parte bem interna da memória límbica, onde está a sua memória interna de longo prazo. Então, cuidar do hipocampo. Então, isso é um ponto, quando você sabe disso, você começa a gostar do seu... O hipocampo é pequenininho, tá? Parece um cavalo marinho, por isso que chama hipocampo pequenininho lá no límbico. Bom, outro elemento que é interessante no modelo da inovação,
do cérebro é que o cérebro é tipo um wandering, né? Ele é um andarilho, porque os neurônios, eles gastam, são células nervosas que gastam muito energia. Então, o melhor estado que o cérebro pode encontrar é ficar andando à toa. É você não pensar em nada e deixar o cérebro ficar o dia inteiro passeando. Pensa uma coisa, daí a pouco pensa outra, depois pensa outra. Sabe quando você está em estado de sentado no sofá, que não está olhando para nada, e você começa a pensar nisso, pensa naquilo, você está submetido e tal. Quando a atenção focada, aí você faz o recrutamento de engramas para produzir alguma coisa. Então, isso é uma atenção focada. Então, isso é a importância da atenção focada, é você ativar a função executiva do cérebro, que é a região cortical, a região frontal aqui, né? Um outro elemento aqui interessante são as emoções, né? O Paul Ekman lançou um livro muito legal, sobre as emoções universais, que todo mundo, em qualquer lugar do planeta, tem emoções básicas, universais, e ele colocou como 6 emoções. Tem uma só positiva. É bom a gente saber isso. E todas as demais são negativas, e tem uma neutra. São 6. Ora, por que a natureza, há 300 mil anos, fez um cérebro assim? É um cérebro naturalmente propenso ao estressar. Porque um cérebro que foi feito com uma emoção só positiva e um batalhão de emoções negativas, naturalmente é um cérebro estressado. Então, por que ele foi feito assim? Foi feito para se proteger. Então, você tem alegria, né? É a única emoção positiva, e as demais são negativas. E tem uma neutra, que é nojo, raiva, tristeza e medo. Essas são as emoções que você vivia com elas na selva. Aí você trouxe esse indivíduo para o concreto armado. Então, esse indivíduo lá na organização, ele tem esse mesmo límbico. O nojo, com muito nojo, medo, que você pode traduzir como insegurança. Você pode pegar as emoções secundárias, que são construídas com combinatórias das primárias. Por exemplo, a inveja pode ser medo, né? O amor pode ser uma sequência de alegrias e ausência do medo, né? Então, todas as outras emoções secundárias, elas têm origem nas combinatórias de emoções primárias. Quer dizer, medo, 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 medo vai produzir cortisol, 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 aí vai levar ao estresse. Se ele produz alegria, ele produz serotonina, produz ocitocina, produz o circuito dopaminérgico no trabalho, aí inibe um pouco a linha do cortisol e a linha do medo, e aí ele tem alegria. Então, a quem interessa isso saber, um gerente, né? Um líder de um grupo, ele tem que saber que a pessoa está ali presente, mas ali tem um límbico complicado de 300 mil anos operando na modernidade, né? Isso é interessante. Aí o pessoal fala de gestão da emoção. Mas você não gere a emoção, porque a emoção ela é produzida por um evento, um estímulo, e essa emoção ela é inconsciente. Quando você fica com medo, você só descobre que está com medo algum tempo depois. Quando você descobre que está com... Se você está com fome, né, você descobre rápido, porque o reptiliano te avisa com mais antecedência. Se você está sentindo frio, alguma coisa está queimando seu pé, ou furando sua parte do corporal, já o límbico já processa ali, já tenta resolver por aí, sem passar no límbico e sem chegar no cortical. Mas aí o que você vai gerar, o que você vai administrar, não é a emoção base, você vai administrar são os gatilhos. É o jeito como você fala, é o jeito como você lidera, como você estimula,
ao você receber um gatilho, né, você tem a chance de, sabendo disso, você processar o gatilho no ambiente límbico, não fala nada, porque você tem atores aqui, pré-motores e depois motores, para articular uma narrativa. Você tem o circuito de Wernicke e o circuito de Broca, as áreas de Broca, onde você formula o que vai falar, e a área de Wernicke é quando você fala. Então você tem um tempo, né, que você administra esses gatilhos para você conduzir o gatilho mais adequado, que é aquilo que o sujeito quer ouvir, não o que você quer falar. Então, isso pode traduzir no ambiente organizacional uma gestão motivadora para uma equipe de um indivíduo ou uma equipe de inovação. Então, a neurociência traria um conhecimento útil, tá, para um gestor líder que tem um conhecimento de neuroscience, para ele lidar melhor com nos seus relacionamentos organizacionais. Ele está lidando com um cérebro interessante, né? Não há como fazer um paralelo entre o cérebro humano e uma rede neural artificial. O cérebro ele foi feito com esse comportamento emocional, triuno, hormonal, um caldo hormonal, e o circuito de uma rede que erroneamente chamaram neural, por uma analogia feliz ou infeliz, porque ele poderia chamar de um grafo valorado dirigido. Tá? É um circuito elétrico. O cérebro é uma bateria. Para um neurônio comunicar com o outro, ele precisa de ter um anodo e um catodo entre dois filamentos, entre dois retículas, que vai passar ali magnésio, cálcio, aquilo vai andar num líquido, vai chegar no outro, enquanto que o circuito eletrônico é a velocidade da luz, é 10 a menos 9, um nanosegundo, um picosegundo, né, de velocidade. Então, a rede neural, não há por que comparar cérebro com rede neural. E o cérebro é emocional, né? Inclusive, a gente comenta que o cérebro ideal era o Dr. Spock, porque o Dr. Spock é um filho de uma terráquea com um vulcano. Então, se você olhar a figura do Spock, foi muito feliz lá em Jornada nas Estrelas, né? O Capitão Kirk, em selecionar o Spock para o grupo lá, porque o límbico dele é atrofiado. Então, eu estou contratando basicamente um sujeito na minha empresa apenas para levar o cortical. Ele pode deixar o límbico em casa, que não vai me ajudar em quase nada. Então, esse é um ponto interessante. E aí a gente vai para a questão da inovação, né? Uma inovação, por exemplo, pode ser um indivíduo inovador numa empresa, mas geralmente trabalha com equipe. E aí tem um outro componente da neuroscience, porque nós temos vieses humanos na tomada de decisão. Então, o ser humano tem ancoragem, viés estatístico, ressentidade, então, uma série de limitadores cognitivos que pioram a racionalidade. Então, quando eu estou num grupo, né, que eu faço um brainstorming, que eu submeto a minha ideia ao escrutínio do grupo, esse grupo pode melhorar a minha racionalidade. Se eu estiver naquela fase de brainstorming, né, de aceitar as ideias mais livres, eu posso melhorar a racionalidade. Isso também é um ponto importante. Então, a equipe, um trabalho de inovação, às vezes não é um indivíduo, né, só, né, numa empresa. Né? Ele tem uma ideia, debate aquilo, né, com os próximos dele, ou uma equipe, e aquilo vai
vai para o debate e vamos fazer, então aquilo vai gerar um valor e vai gerar uma vantagem competitiva que pode ser duradoura, né, um tempo, né, e se aquela vantagem competitiva não vai, um first mover, né, uma organização fez uma inovação tipicamente de first mover. Então, por exemplo, eu lembro que a 3M, por exemplo, uma empresa conhecida como inovadora, Google, se perguntar aí, quais são as empresas mais inovadoras, apareceu o Google lá como uma empresa que permite, tem a cultura da inovação, ela fomenta a inovação. Lembro que eu estava numa empresa em que a gente estava tentando implantar a cultura da inovação na empresa. Então, você pode chegar no café, o cara tive uma ideia aqui. Aí ele apresenta uma ideia maluca. Você sabe que você está maluca, mas você não vai falar com o cara que a ideia dele é maluca, senão você está colocando aquele gatilho errado que eu falei para o límbico dele. Se você falar que a ideia dele é maluca, ele vai fazendo a marcação somática dele e nunca mais ele vai te apresentar uma ideia boa. Não, essa ideia é interessante, vamos debater mais essa ideia, vamos... Uma empresa que tem cultura da inovação, ela pode ter inovação, todo mundo é convidado a inovar, né? A empresa que tem bloqueio de inovação, então as ideias ficam só naquele que é responsável por inovar dentro da empresa. O professor Ronaldo colocou aí inovação aberta, porque as empresas podem ter um departamento de pesquisa, né, de desenvolvimento, de inovação própria, indoor, em que a inovação fica contida nela mesma, por equipes internas, aquilo é guardado a 7 chaves, não sai não pode ser copiado, pirateado, tem que ser patenteado. Então, inovação bem indoor, né? E tem a inovação, um tipo de inovação que ele falou, aberta, em que você tem parceiros, outras organizações, tem empresa no mercado que ajuda a empresa a inovar, ela não manter uma equipe. Essa empresa é contratada, então ela vai reunir com a equipe de desenvolvimento da empresa e vai debater, né, ideias de melhoria de processo, de produto, de serviço, seja indústria, comércio, serviço, vai trabalhar melhorias e comprovar que aquilo é gerado com melhoria, né? Tem os copiadores, né? Eles inovam por copiar e melhorar a cópia. Isso também é interessante na inovação, porque você, quando é first mover, você lançou uma inovação no mercado, você pode ter um second mover que copia a sua inovação. Eu lembro que trabalhava na consultoria com sapato modinha feminino, então tinha uma empresa que lançava uma modinha, um sapato, né, feminino, modinha, e logo em seguida, no outro dia do lançamento nas vitrines, nessa feira aqui, vou pegar um exemplo bem doméstico, essa feira aqui da praça, da Afonso Pena, né, já aparecia vendedores de sapato modinha feminina exatamente copiado da vitrine do First Mover, né? Então, a inovação aberta a inovação aberta até é complexa. Por exemplo, você vai inovar num campo de tecnologia bastante avançada, você precisa de ter, né, parceiros, né, que tenham competências em vários elementos da cadeia produtiva. Tem uma inovação que apareceu, até um livro aí, que é inovação de plataforma. É um exemplo que foi dado do Uber, por exemplo, caso clássico, que você já tinha o Waze, já tinha os satélites colocados em órbita, já tem os automóveis prontos, já tem o motorista que já sabe dirigir na praia, então eu vou criar um toquinho por cima, né? Um monte
já tem um monte de bases, aí eu crio um toquinho por cima, que é um motorista que pega um passageiro num determinado lugar. Então, estou precisando de ter muita coisa pronta e eu venho e faço alguma coisa por cima. Esse exemplo hoje você quando vai construir um computador, você já tem uma série também de indústrias, no modelo diamante do Porter, são indústrias correlacionadas da cadeia produtiva, e você vem e monta alguma coisa por cima. Né? Então, você não vai fazer um produto de fio a pavio, né? Se o Uber tivesse que fazer um foguete para colocar satélites em órbitas estacionárias para poder produzir um sistema de localização tipo Waze, depois teria que montar uma fábrica de automóvel, exagerando aqui, para essa inovação de plataforma, ela é muito adotada. É simples assim, você quer montar um pão de queijo, né? Então já tem um cara que fornece o trigo, o outro fornece o ovo, o outro fornece o queijo. Então o pão de queijo é um produto de plataforma, né? Então, assim, agora nós estamos com uma novidade no mercado, que são as inteligências artificiais, que prometem aí introdução de inovações significativas. Nós temos os robôs, né, com IA embarcada, com a IA está embarcando em tudo. Agora você abre qualquer coisa aqui na internet, tem um IA lá no cantinho, querendo entrar no samba. Então você tem o robô, você tem os chatbots, que é um tipo de robô mais burraldo, mais útil, porque é bem amarrado, é uma arborescência, uma árvore. Você tem o bot, que é um robô digital, e o robô é um artefato que tem IA físico. E você tem os androids, que são tipo de robô que tem pode ter um formato de humano, e tem os humanoides, que vão aparecer aí, já está tendo bastante, já tem feiras, né, mundiais aí com humanoides. Vocês têm Muito bem, assistido professor aí? Carlos, só o Evandro levantou a mão ali, vamos ver você tem alguma questão aí? E aí, essa abrangente visão, né, a gente vai perguntar para a turma, né, como que eles estão percebendo isso, e a gente depois tenta fazer um resumo, né, porque Sim, eu acho que foi muito importante o essa tempo vai visão voando aí, geral. Né? né? Pois é, Evandro. Na verdade, o Bento levantou a mão primeiro. Então vamos lá, Bento. Eu só queria comentar aí, tocaram aí a questão de inteligência. Me lembrei de um podcast que eu assisti do professor Nicoleles, tempinho já, que ele criticou até a definição de inteligência artificial, porque ele disse que inteligência não pode ser uma máquina. Até como a definição de inteligência aí. Tá? Queria botar essa questão aí, que ele deixou claro que ele achou e criticou, né, que não foi de acordo com essa definição de inteligência artificial. Acho que inteligência jamais poderia ser associada a uma máquina ou qualquer outra coisa, a não ser um organismo. Tá? Um organismo com um ser humano. Tá? Fora os seres humanos que poderia ser inteligente. Tá? Então, poderia ser atribuído a uma máquina a questão de inteligência. Até para a definição aí de inteligência pode colocar isso, que deve ser associado a uma máquina. Essa foi uma discussão que foi colocada no podcast, acho que foi em janeiro, acho que fevereiro desse ano. No colégio, que eu tenho uma associação por ele já há um tempo. Tá? E eu considero, para mim, o cérebro humano a maior máquina já construída até hoje, e para mim vai ser a maior máquina para mim construída. O ser humano não vai esperar isso. Tá? Que o processador, porque para mim, máquina humana, o cérebro humano, para mim, é a máquina mais. Eu acho que, pelo que eu li aí, acho que a gente conhece, acho que 10%, eu acho, 20% do cérebro. Não conhece nem pouquíssimo hoje do cérebro humano, não conhece pouca coisa.
Até o colega meu que é neurocirurgião, ele disse que a gente conhece pouca coisa do ser humano, sabe? Pouco hoje. Então, o desafio assim, desafio por um tempo, a gente conhecer o ser humano a fundo ainda, no tempo, tá? Isso eu tenho alguns desafios, até que eu tenho alguns problemas neurológicos, aí estou fazendo tratamento, o meu cérebro ali, é difícil controlar algumas emoções, tenho que controlar alguns gatilhos, até como foi falado aqui, até para evitar até estresse e desgaste, até problemas de chaco, eu tenho que controlar isso. Os gatilhos eu tenho que evitar, no cérebro ele tem que parar para poder descansar um pouco, entendeu? Porque senão não para. O cérebro fica sempre procurando alguma coisa, pensamento, entendeu? E se deixar, procura até problema, tá, entendeu? O cérebro realmente ele não para. Tá? Então, eu queria deixar essa crítica que o professor Nicolas fez, que ele achou infeliz essa chama inteligência artificial. Inclusive, o nome ele não gostou de inteligência artificial, ele disse que inteligência não é artificial. Tá? Ele já não gostou do nome, muito menos associar um máquina. Faz total sentido, Bento. Entendeu? Eu acho que o professor Casa até ilustrou aí, né, várias passagens em que surgem elementos que a gente não tem algoritmo, né, para poder traduzir, né? Eu queria Professor Ronaldo, deixa eu conversar só um pouquinho sobre isso aí, rapidão. Sim. O Bento, né? Eu acho que eu entendi aqui o professor Nicoleles, que eu respeito muito, ele ama o cérebro. E eu entendi esse amor que ele tem pelo cérebro, mas eu fui para uma outra posição, sabe aquela questão, a física. Quando eu fui professor de física, eu aprendi uma coisa com os físicos. Eu trabalhei no ISEX muitos anos e vivi com físicos, com matemáticos. Eu sou físico, inclusive. Você é físico? Sou mestre em física. Então tá, então vai ser ótimo eu conversar com você. O físico ele tem uma natureza, além de matemática, mas o físico tem uma coisa que eu acho notável, que é a posição do observador. Né? O físico só olha um fenômeno, mas primeiro o físico vai ver o seguinte: de onde que eu estou para ver o fenômeno? Então, o físico olha a questão relativa, em relação ao quê? Então, o que acontece? O Nicoleles ele tem uma trajetória assim, agora eu fui pegar o cérebro do ponto de vista do engenheiro. Né? E o Turing ele fez um teste de inteligência. Ele pega o seguinte: ele pega dois artefatos, coloca atrás de um muro e você não vê os artefatos. Um artefato A e um artefato B. E você põe um sujeito do outro lado do muro, que não sabe o que são esses dois artefatos. E essa pessoa, sem ver os dois artefatos, ele não sabe o que é, ele vai dirigir perguntas aos dois artefatos. Aí tem o artefato A e B. Aí ele fala com o artefato A. Acha as raízes de uma equação de segundo grau. O artefato A faz as raízes de segundo grau. O artefato B não faz. Aí ele pergunta para o artefato A, acha a integral de logaritmo de x, vezes seno de x, não sei o que lá, o artefato A faz e o B não faz. Aí ele pergunta para os dois artefatos, de que morreu o cavalo branco do Napoleão? O artefato A responde. Tá? Então, esse sujeito, do lado de cá do muro, vai dizer o seguinte: agora eu vou abrir a porta e vou olhar do lado de lá. Quando ele abre a porta, o A é uma inteligência artificial. E o outro lado é humano. Então, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento da IA que eu tenho usado, ele é muito. Aí vai ter um outro ponto que eu quero comentar com você. O ser humano nunca vai fazer um dispositivo, um artefato, que seja pior do que uma capacidade dele. Por exemplo, ele não vai fazer uma chave de fenda que é mais fraca do que a unha dele. Ele não vai fazer um binóculo que seja pior do que o olho dele. Ele não vai fazer um objeto que vai andar, né, mais devagar do que ele anda com a perna dele. Então, agora, nesse momento, surgiu
um artefato que chama inteligência artificial, que é mais capaz do que o cérebro dele. Agora, o que o Nicoleles poderia dizer é o seguinte: eu pego a IA e eu coloco emoções na IA, que é a temperature que se coloca. Eu quero que a IA tenha uma temperature, que é uma emoção elevada a relacionar comigo. Ela emula uma emoção. Eu não sei dizer mais se ela é humano ou não, né, que está conversando comigo. Quando esse IA estiver embarcada num Android, a confusão vai aumentar. Eu acredito que vai ter casamento entre o ser humano e um humanoide. No Japão já tem. No Japão já tem com... Já tem triagem médica e já tem triagem de juízes na China. Toda parte tem uma arbitragem judicial na China que é feito por IA. Tem um aluno meu que está querendo fazer uma IA que tenha comportamento de psicólogo nas sessões de psicanálise. É um pós-doutorando. Então, assim, é uma coisa que... O que o Nicoleles poderia dizer, a tal da consciência, né? Consciência de si. Consciência de que eu existo. E isso está sendo colocado como uma nova fase da IA. A IA passar a ter consciência da existência dela e ela passar a gerir as próprias condutas dela. O IA seria uma IA com o comportamento de um agente completamente autônomo. Então, os limites da IA que eu estou percebendo estão em fronteiras ainda bem definidas. Eu estou colocando isso para você, que é um debate importante a gente refletir sobre ele, tá? Teve um senhor que ele foi enganado. Ele foi convidado para participar de uma reunião de uma empresa, entendeu? Ele participou de uma reunião virtual com outras pessoas, entendeu? Depois ele percebeu que foi enganado. Aí, na verdade, a reunião tem sido feita por IAs. Ele era o único humano na reunião. Depois de meses depois. Ou seja, todos os outros três que estavam participando da reunião virtual eram IAs. Certo. Só que é impossível de você perceber. Ele só vai perceber depois. Ele perdeu, fez um acordo, inclusive, a empresa perdeu milhões por causa disso. Entendeu? Eu escrevi um artigo agora recente, está saindo aí numa revista, que é Deus Ex Machina, de inteligência artificial, porque a IA agora está dando uma sensação de onisciência para nós e de onipresença. Ela é onisciência porque ela sabe tudo. E é onipresente porque com a web, qualquer lugar que você tiver, você consulta a IA. Então eu brinco que a IA é a melhor amiga do homem. Antigamente você tinha que ter um especialista aqui, especialista ali e tal. Agora você tem uma IA, você tem um companheiro, uma companheira para resolver todos os seus problemas. E não só então, isso está evoluindo numa velocidade espantosa. Até falei com o professor Ronaldo, porque agora nós temos o humanoide e daqui a pouco nós teremos os animaloides, que são os cachorros, os gatos, né, os peixes com inteligência artificial. Eu tive uma conferência aqui na Bahia, que eu participei de um projeto, vou apresentar aqui em Salvador, e um cachorro. Sim. Um cachorro, um robô lá. Se comportando como um cachorro, como se fosse um cachorro mesmo. Aí eu até brinquei com as pessoas lá, né? Os fabricantes. Se ele morde, aí ele até brincou comigo. Não, ele só morde quem tiver com a camisa branca, que eu tava com a camisa branca. Entendeu? Só faltava isso, só faltava não poder, porque o resto fazia. Entendeu? Ok. Só faltava daqui a pouco aparecer o Exterminador do Futuro aqui. Só tá faltando isso. O próximo evento que tiver na China com humanoide, é bom, se quem tiver bala na agulha aí, ir lá assistir a evolução dos humanoides, porque eles vão mostrar, os futuros cuidadores de idosos, né? Os futuros companheiros afetivos do ser humano,
vai ser uma coisa assim Eu sigo uma empresa de extraordinária. humanoide no Então, Instagram. é melhor o professor Nicoleles perder um pouco da paixão dele pelo cérebro, sabe? Eu sigo uma empresa de humanoides, no Fabrico Humanoides no Instagram. Mas foi impressionante o que eles mostraram. Assim, é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei olhando assim, e rapaz, o robô dobrou a roupa. A roupa. A roupa É social. aquele bebê reborn, né? Que daqui a pouco ele está mesmo, né, gerando até legislação sobre. Daqui a pouco ele vai chorar, ele vai eu chorar. acho que a gente vai pegar uma componente afetiva, vai suprir um campo afetivo do ser humano na hora que tiver humanoides ou animaloides. Não, eu fiquei assustado. O Ronaldo pode arranjar um nome melhor aí para animaloide. Eu assisti um filme. Não foi um filme, acho que tem uns 5 anos, foi criado. Com robôs humanoides mesmo. Aí a pessoa começou a dançar com o robô, sei o quê. Depois veio um grupo para tentar matar esse robô. Que estava com medo de começar assim, para reproduzir. Assassinou o robô. Eu fiquei preocupado porque aí o Isaac Asimov lançou as leis da robótica e todo robô tem que proteger o ser humano, né? Sim, mas aconteceu então, a ano passado vai ter que vir Tesla, programado no robô, né? Mas aconteceu na Tesla, no ano passado, um incidente que ela atacou o engenheiro. Pode entrar um hacker aí e mudar a programação do humanoide. Ele atacou, ele estava fazendo manutenção de um outro robô, o engenheiro, e o robô veio e atacou ele. A Tesla relatou. Isso aconteceu. Muito bem. Acho que a gente, hein, Bento? A gente exemplificou aí ricamente. Eu queria escutar o Evandro e a gente vai prosseguir agora com outras provocações, né, por exemplo, a Ana, ou Denise, ou mais um de nós quiser fazer algum comentário, senão a gente prossegue. Pois não, Evandro? Eu queria perguntar para o professor, quem está falando sobre inovação aberta, né, e criatividade. Então, eu imagino que para fazer essa inovação aberta, envolve startups, universidades, o cliente, né, o fornecedor, e às vezes, né, o concorrente, como o Ronaldo falou, às vezes o concorrente não quer participar porque não quer entregar o segredo dele, né? Então, nessa parte de aprendizado, todo mundo aprende um pouquinho na inovação aberta. E quando algo dá errado, a gente compartilha os erros também na inovação aberta? Acho que aí a inovação aberta, ela pode ter, cada um tem um certo escopo, né, de participação. Eu lembro que vou pegar um exemplo aqui, que o professor Ronaldo, não sei se ele participou, lá na FUMEC, eu queria fazer inovação aberta, quer dizer, eu criar cursos de especialização que nascessem dos alunos egressos da FUMEC. Ele proporia uma especialização. Então, vou supor que isso é uma inovação aberta, não era desenvolvida pelos professores, mas sim por egressos da universidade que iriam propor, né, cursos de especialização inovadores. E aí as pessoas colocavam a grade, colocavam os professores alocados na grade, e a FUMEC ia divulgar o curso, hospedar o curso, dar o diploma, receber dos alunos. Então, tinha a parte da criação, da hospedagem do curso e tal. Quer dizer, a FUMEC, né, no caso, dando um exemplo, né, poderia cometer um problema na divulgação. Então, a culpa da inovação aberta seria daquela instituição. Ou a pessoa que discutiu que o MBA ou aquele curso iria dar certo. Então, a culpa é da criação e aprovação. Ou ainda, no outro exemplo, você vai fazer uma aeronave, né, um avião. Então, uma empresa aberta, né, vai pôr um sistema de inovação, de navegação, o outro vai criar a propulsão do avião, o outro vai fazer uma asa mais arrojada.
E aí, no final, prototipa, né? Faz o objeto, e aí o trem não dá certo. Então, não, porque o defeito estava na asa, não, o defeito na navegação. Porque a inovação aberta ela tem um engajamento, né, dos componentes. Pode assumir isso como sendo do grupo como um todo, né? O grupo alguns componentes da inovação funcionaram bem, outros não, mas o grupo como um todo não deu certo, né? Ok. O fato é que você hoje desenvolveu uma inovação, uma pesquisa, né? Ter na sua empresa pesquisa, desenvolvimento, fica caro você montar um departamento de pesquisa, né? Às vezes você faz a pesquisa fora, na inovação, e depois você só faz o desenvolvimento interno. Aí você também colocou essa tal tripla hélice aí, né? Que é uma empresa, a universidade e o governo, né? Instituto de Fomento. A empresa representando o mercado, né? A universidade representando o conhecimento. É um tipo de inovação aberta também, né? A tripla hélice. E o sistema que mais impulsiona a inovação, salvo o melhor juízo, eu acho que é essa liberdade de mercado, como o próprio Schumpeter falou, né? Inovação destruidora, criativa, destruição criativa. E o capitalismo é uma mecanização, é um ambiente mais propenso à inovação de negócio, né? Inovação pelas firmas, né? Porque tem a competição. A competição ela motoriza a necessidade da estratégia e da inovação. Se não tem competição, você fica no laissez-faire, né? Você perguntar a uma empresa que é um monopólio estatal, por exemplo, ela tem necessidade de competir, de estar na lida no mercado e inovar e tal, então não tem essa cobrança, essa motorização, ela reduz, né? Você pode ficar mais na rede. Embora tenha indicadores de desempenho dos próprios monopólios também, né? Os oligopólios já têm menos conforto que o monopólio. E as empresas que têm vários competidores no mercado, tem um indicador que chama Refindal-Richman, né? Que indica o quanto que o setor é competitivo. Ali a inovação tem que estar em permanente ebulição. Aliás, também na inovação aberta, o pessoal fala muito em desenvolver produto com cliente, desenvolver produto com fornecedor. Embora tenha alguns casos de inovação que o sujeito não quis cliente. Tipo, tem um exemplo do Steve Jobs, que ele falou na empresa dele, falou, não, tira todo mundo aqui que seja de opinião de mercado, que quem sabe o que é bom para o cliente sou eu. Por exemplo, aquele caso típico do touchscreen, né? Do teclado touchscreen. Parece que os engenheiros lá não queriam desenvolver o touchscreen, porque ele falou que todo mundo digita no teclado e tal. Falou, não, olha, é o seguinte, eu não quero teclado, acabou, eu que decido. Eu quero touchscreen. Então, tem algo. A máquina de lavar roupa. Então, quem entende de máquina de lavar roupa sou eu, não é a dona de casa. Quem entende de liquidificador sou eu. Eu tenho um know-how danado de liquidificador. Então, não vou consultar a dona de casa, igual aquele. Parece que é o Ford, né, que perguntaram para ele. Se tivesse me perguntando até hoje como melhoria do transporte, eu estaria estudando cavalo, né, até hoje, né? Então, fez uma inovação pelo automóvel disruptiva e mudou o paradigma para inovar. Se você ficar... Eu sou um pouco nessa tese também, de tomar cuidado com a inovação aberta quando você pega a opinião de fora, né?
Muito bem, gente. Eu vou pedir, então, para a gente prosseguir e buscando assim sintetizar um pouco, né, concentrar um pouco toda essa abordagem, né? O professor Carlos varreu basicamente o que a gente tinha proposto. Então, compartilhando aqui, inteligência e criatividade, vamos começar a pensar sobre a origem da criatividade, né? Nos engramas, conectogramas. Então, o desenho conceitual, nós pegamos um artigo aqui muito interessante da Associação Americana, onde ele faz essa representação do cérebro, é muito interessante por cores, né? O professor Carlos comentou, o pré-frontal está em vermelho aqui em cima, o motor, esse laranja mais escuro, e é a parte que coordena o corpo humano inteligenciado, né? Vamos chamar assim, carregado da razão ali, local. A ínsula é uma área de transferência. O parietal são posições, né, nessa situação do crânio, o temporal, as têmporas, o occipital intermediário, já vindo para a parte né, traseira do cérebro. O límbico, aqui está mais ou menos proporcional à influência dele, aí, mas já é mais central no cérebro, né? O professor Carlos nominou aí algumas instâncias. O cerebelo aqui, nessa posição marrom, o cerebelo tem uma função muito grande em memória de curto prazo, né? O subcortical, que é o cérebro reptiliano, parte dele, e o brainstem é o tronco. O tronco que vai para o encéfalo, né? A coluna, né? O interior da coluna. Então, um cérebro de baixa criatividade, ele é muito o que o professor Carlos falou, wandering, né? Ele fica vagando aqui e também pode estar associado à vigília permanente. Ele vaga esperando um ponto de atenção, né? Ele está lá numa selva perigosa e mal resolvida, né? Então, ele concentra pouco a energia e a atenção nas regiões pré-frontais que vão provocar uma certa necessidade de uma inteligência ali de solução de problemas, né? Então, ele vai reagir mesmo espontaneamente, né? É a solução de problema do incêndio. Se tiver incêndio, né, ele está vigiando, então ele escapa, ele enfrenta, né? Ele foge ou luta, então ele é pouco criativo. E nesse artigo, né, foi de ressonância magnética, o cérebro trabalha muito nas regiões, né, do córtex, do límbico e do cérebro mais abissal, né, reptiliano. Ele trabalha mais ou menos todas as regiões. Aí ele não consegue concentrar. E o estudo, né, de criatividade do artigo, você vê que é muito mais concentrado. Aqui é um desenho típico que é chamado de conectogramas, né? Ele já trabalha, ele já concentra no pré-frontal essa parte do planejamento, do raciocínio. Então, ele trabalha mais o conectograma é nesse sentido de varrer, né, e pouca chance de prestar atenção no corporal, no comando corporal. Ele troca a energia do comando corporal, ele entra em fluxo e começa a ativar
essas regiões. Então, essa é a gravação somática, né, neuronal, pelo menos, do cérebro. Eu acho que o professor Carlos falou sobre isso. Então, a origem da inovação na mente humana está ligada a um jogo, né, de, às vezes, um descanso de baixa criatividade e uma concentração criativa e que você tem um certo domínio sobre ela, né? Essa figura a gente usou no seminário passado, e a gente está reconhecendo que a inovação semi-fechada, não tem a inovação totalmente aberta e nem totalmente fechada, porque a gente não consegue, o ser humano se comunica, né? Então, a parte da criatividade forja a ideação, quer dizer, os recursos são o cérebro mais humano, e o número de iniciativas já é a capacidade de comunicar, envolver, né? Normalmente, uma pessoa consegue chegar no máximo até experimentos, mas para construir isso em termos de produto, né, o investimento já é maior. Então, ela já vai buscar a parceria, a complementariedade, né? A atração que você, então, vai precisar de fornecedores, né, achar clientes, parceiros, nas aplicações diferentes, né? Então, você consegue tracionar até atingir a escala. Então, o investimento em energia, recursos, talentos, artefatos anteriores, como a gente comentou, né? A Uber foi construída em cima de vários outros aplicativos para poder existir. A abordagem, a jornada da inovação, ela começaria, assim, esquematicamente, num contexto, um grupo, uma pessoa, elege uma situação, um problema. Ela praticamente tem um incômodo e ela iria buscar motivação. E aí tem uma inércia psicológica, né? Por exemplo, lembrando que o professor Carlos falou, se aquela situação ela dispara mais emoções básicas de precaução, né, vamos chamar assim, e pouca alegria, psicologicamente vai se evitar lidar com aquela situação. Mas pode ser que, rompendo essa inércia psicológica, havendo algum relance de valor, a criatividade entraria, quer dizer, a gente concentraria, né, a nossa mente no conectograma criativo e a gente liberaria as ideias, né? Professor Carlos, como que algumas situações que foram comentadas poderiam ser reforçadas, na tomada de decisão, na questão da administração, de uma jornada que o empreendimento resolve seguir em frente com isso aqui, né? Por que segue em frente? Aqui você está com essa figura aí, né? Você colocou um incômodo, né? A gente comentou que seria, por exemplo, um desafio cognitivo, né? Um elemento motivacional, motivação positiva, né? Por alguma harmonização. Aí também tem uma outra perspectiva, que é a valorização do futuro. Eu estou achando, naquela teoria dos prospectos da economia, né? O sujeito entra numa inovação, principalmente o empreendedor, em que ele faz sacrifícios no presente porque ele entende que terá um futuro melhor. Isso chama custo do futuro, né? Então, ele está envolvido num presente de sacrifício, vamos dizer assim, mais restrito, mas ele está antevendo um futuro melhor. Mais ou menos, ele tenta seguir em frente, né? Você pensa aí um sujeito, né, que estuda todo fim de semana, a semana inteira, pensando no vestibular de um curso de 5, 6 anos, porque ele tá vendo que
vai ter um futuro melhor. Um sujeito que não tem, não tem valorização do futuro, ele está na linha do viver cada dia de cada vez, né? Um carpe diem aí até, digamos, cômodo, né? Então, aqui, né, nessa fase da identificação do início, né, do produto, né? Isso que você está colocando aqui, né? Ou seja, foi bom você ter... Eu entendo assim, o empreendedor merece uma pesquisa empírica. Ele valoriza, ele faz valorização do futuro, ele vai chegar lá. Então, toda a componente resiliente dele é porque ele está no presente, focado no presente, mas ele valoriza o futuro. Ele joga energia e o futuro vem e captura, né? Ele faz o que a gente chama em finanças, ele traz o futuro ao valor presente. Exatamente. Nós temos essa propriedade, né? E aí, o que ele precisa? É muito diferente você conversar com um sujeito que tem uma visão de mundo mais de todo dia, sem pensar no futuro. Porque o futuro é construído também pelo presente, né? O todo dia você está construindo o futuro. Só que esse sujeito que valoriza o futuro, ele está construindo o presente, um presente diferente daquele que está fazendo o presente só pelo presente. É verdade. E então, aí o modelo cerebral dele é um modelo de... É um modelo de menor risco também, porque ele está na fase conceitual, né? Sim. Está na fase de prototipagem. Na hora que ele avança nesse quadro aí, que entram variáveis de risco, ele abandona. Isso é muito comum em startup, né? Fazendo aí taxa de mortalidade. E tem um outro aspecto aí que eu notei no empreendedor, que é a chamada ciclotimia. O que é ciclotimia? É um sujeito que está alegre agora, daí a pouco ele está triste, deprimido, daí a pouco ele está alegre de novo ou deprimido. Então, você trabalhar com uma pessoa dessa é complicado. Então, voltando nesse passo... Assim, o ideal é o sujeito ter uma ciclotimia baixa ao longo do empreendimento, né? Ao longo da inovação, ao longo da construção. Nessa jornada, né? Agora, na discussão nossa, a gente chegou à conclusão seguinte: entre criatividade e ideia, e você descobrir algo na natureza que daria suporte àquela forma, né, de ideação, da imaginação, se você não descobrir princípios, né, e aí a gente lembra aí de patentes, né, a metodologia TRIZ, né, que coleciona uma série de princípios que foram utilizados, princípios em contraponto, né, princípios de trade-off, né? Se você não conseguir romper isso e descobrir esses princípios, você não consegue, né, chegar até o artefato. Então, por isso, a gente investe muito, é fundamental ter um método para conduzir a experimentação. Né? E a experimentação, quer dizer, normalmente começa com um artefato, mas aí depois vários artefatos, e aí a gente, né, continua acreditando, esperando que esse futuro nos energize, né? E essa questão do processo dentro da jornada de inovação, ele precisa ser conduzido por um método de experimentação. Como é que você vê essa questão de abrir mão do método ou adotar um método para a gente conseguir chegar a alguns artefatos alternativos, né, que carregariam essa inovação? Como é que você vê isso? Quando você está fazendo, eu não sei se eu vou conseguir te responder aqui exatamente, quando você está fazendo um processo criativo, você não tem heurística.
O que é heurística? Heurística é o shortcut, é um conhecimento que encurta caminho, Uhum. que é um conhecimento mais que usa munificência em quantidade menor, né, de recursos menor, e que otimiza o processo. É heurística. O especialista, que já trilhou várias vezes o mesmo caminho, ele é carregado de heurística. Um especialista, ele é um homem que é uma caixa de heurística. Quando você está fazendo um produto inovador, você não tem heurística, você tem um aprendizado a cada momento, né? Você não fez o caminho várias vezes. Uhum. Você só elabora uma heurística com conhecimento consolidado, que você vai fazendo e vai aprendendo, fazendo, aprendendo, e vai fazendo melhor, né? E tem um outro ponto aí, que é a confiança que você tem no seu cérebro. Eu acho fundamental o confiar que o cérebro dele dá conta. Lidei com alguns professores que são autodidatas. Eles conseguem estudar alguma coisa e aprender aquela coisa e fazer aquela coisa funcionar. As pessoas que não têm essa habilidade de autodidata, ele precisa de um autodidata do lado dele para ajudá-lo a aprender. É assim, uma situação delicada, mas ela existe. É verdade. Né? O autodidata e tal. E aí, cada passo da inovação, a cada momento da inovação, é necessário adoção de... Porque não há, a heurística não existe uma heurística amadurecida. Né? Tem sempre uma decisão de um caminho novo no processo da criação do produto, né? Sim. E aí, se o futuro ainda está nos puxando, né? Quer dizer, existe essa confiança, né? Seja de um cérebro ou dos cérebros de um grupo, né? Que tem recursos, né? Então, a capacidade nossa de fechar, né? Seja um pouco do ambiente aberto, né? Com alternativas, né? Passar uma peneira de soluções possíveis e aí tentar um feitio finalizador, digamos assim. Né? Aí você usa feitios. Aí tem aquele caso curioso que a gente comentou, que são as serendípites. Que às vezes você está fazendo um produto, uma determinada funcionalidade, e depois descobre que o produto tem uma funcionalidade até melhor do que para aquela que você está fazendo, como no caso, por exemplo, uma descoberta acidental, né, do produto. Nós lembramos do exemplo do Viagra, né, que estava fazendo uma droga para regulação de arritmia cardíaca e teve um outro efeito. E aí ele foi deslocado para outro nicho, né? Outro segmento de necessidade. Outra finalidade, né? Outra finalidade. E, no fundo, a solução tem que ser ótima a mercado, né? Quer dizer, você tem que encontrar comprador na outra ponta ali para aquela utilidade, para aquele valor, né? Não, a inovação só se sustenta se tiver mercado. Não existe nenhuma inovação que se sustenta se não tiver mercado. Verdade. Portanto, às vezes detona mercado, mas, como eu disse lá no princípio, a inovação para você mesmo, o consumo pessoal. Né? Sim. Tudo bem, fica com você e tal. Agora, a inovação para o mercado, né, tem que ter o mercado. Né? Tem que ter alguém, pode ser uma única pessoa que quer aquele produto do professor Ronaldo. Então, o mercado é uma pessoa só. Né? Certo. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o final. Vamos abrir aí para... Até um outro ponto que nós comentamos ontem, que a própria natureza ela também inovou, que não é uma inovação
a gente chama de inovação humana, né? Você tem inovação humana dentro do modelo de negócio, mas a própria natureza também inovou, né? Foi o caso das evoluções, né? Mutações, né? Que a própria natureza também inovou para se adaptar, né? O mercado dela, para ela existir num determinado ambiente, ela inovou. Pelo DNA, como se fosse uma inteligência da natureza. A natureza tem uma inteligência que tem que ser entendida, né? Eu digo assim, que a inovação humana é a inovação concebida, né? É um produto concebido por humano. Da natureza não é um produto concebido, é um produto desenvolvido pela natureza. E a inovação humana é concebido para mercado. É uma boa divisão, né? Mas buscando aí as últimas questões, né? Eu deixo em aberto alguns comentários, né, de vocês, né? Fica aí a palavra em aberto. Professores, queria agradecer, né, pelo conteúdo excelente. E eu fiz uma anotação aqui, que o Carlos falou, 80 bilhões de neurônios, né? Claro que com o tempo a gente vai perdendo alguns, nascendo outros, mas a média, né? Esses 300 mil anos. E você também falou, Carlos, que a gente não cria uma ferramenta que seja pior do que a gente já tem. A gente não vai parafusar um parafuso com o dedo. Então, criou uma ferramenta melhor e para vai fazer um outras pneu pior coisas, do que né? perna, né? Partindo desse princípio que a gente sempre cria algo melhor, você é otimista ou não em relação ao IA? Eu sou otimista, muito otimista, viu? Pode vir que eu abracei a IA como o melhor amigo do homem que surgiu nos últimos tempos, né? Tem algumas inovações, até comentei com o professor Ronaldo, que foram malignas. Não porque eu falo em inovação, todo mundo acha, não, a inovação é uma maravilha e tal. Tem inovação que teve uma vida curta no mercado, né? Tem inovações que têm vida longa no mercado, né? Tem uma inovação, até dei o exemplo do professor Ronaldo, foi da talidomida, que era um remédio que regulava, acho que, a arritmia cardíaca das pacientes grávidas. Só que a talidomida teve uma implicação que afetou o crescimento dos membros das crianças, né, dos fetos. Então, foi uma inovação que trouxe, que era para ser benigna e virou um desastre, né? Um outro exemplo, vamos dizer que a bomba atômica, né, que é uma inovação que é para fins bélicos. Para quem tem a bomba atômica, pode ser até uma inovação positiva, porque tem um livro muito bom que eu li que chama A Guerra Necessária, tá? Porque você não consegue. Você pode ter um inimigo que quer te exterminar, por mais beato que você seja. Tem até um filme muito bom que tinha duas tribos de índio, né, que se ficavam digladiando o tempo todo uma com a outra. Aí chegou uma entidade e pacificou uma tribo e começou a dizer que ser belicoso não era a melhor coisa do mundo, que ia para o inferno todo mundo, e aí ela foi exterminada pela outra. Então, existe eu admito que tem que ter a guerra necessária, porque você não consegue eliminar o mal e ser tudo do bem. Então, há questões de inovações que geram externalidades negativas severas, né? E tem que ser controlada. Né? Algumas vacinas, aí, não sei se o professor Ronaldo falou, alguma pesquisa que você está fazendo de uma determinada... Eu lembro quando eu fiz medicina, tinha um vírus nesses laboratórios que são armazenados para manter a cepa durante muitos e muitos anos, porque depois, se aparecer aquela virose, você tem a cepa, você consegue
estudar a cepa, né? Mas se aquilo escapa do laboratório, aquela cepa, né? Complica. E aí parece que o Covid pode ter sido uma cepa viral de uma pesquisa que estava sendo feita, que escapou e aí trouxe aquela consequência, né? Às vezes tem um desastre que aconteceu numa usina nuclear, Three Miles Island, nos Estados Unidos, que a usina entrou em combustão e colocou material radioativo na atmosfera. Tá? Então, foi uma inovação que saiu fora do controle. Quer dizer, o que eu acho assim, não é toda inovação que é boa, tem algumas que têm externalidades negativas. Aquela mineradora aqui do Ribeirão do Feijão, né, tinha uma inovação que era uma barragem de terra para segurar os dejetos e tal. Ela rompeu. Então, uma barragem que é uma inovação já antiga, né, mas é uma inovação, mas não aplicada adequadamente, também causou um dano complicado. Então, as externalidades negativas de uma inovação, ela tem que ser ponderada quando se oferece, né, a criação e tal. Muito bom, muito bom. Não havendo aí mais questões, é claro, o grupo está aberto, né? A gente vai depois disponibilizar a gravação para que todos tenham acesso, todos possam participar, né? Então, Evandro, fico aí uma vez mais agradecendo, né? E vamos seguindo em frente, né? Esse foi nessa trilha construímos a metade do caminho, né? Vamos buscar agora formas de chegar até a finalização dentro dos nossos objetivos, né? Eu quero agradecer a todos a presença, né? Obrigado, professor Carlos, eu acho que foi muito valiosa toda essa discussão. Num curto espaço de tempo, a gente conseguiu percorrer uma jornada da inovação, né? Que na civilização moderna a gente consegue contar a história dos últimos 10 mil anos, talvez até nessa perspectiva, e quem sabe projetar o futuro, né? Que é a nossa meta, né? Daqui a 10 mil anos, aonde estaremos, né? Com essa jornada de inovação dominada, né? Com método, e espero que a gente consiga pilotar bem essas externalidades negativas, né? Obrigado. Eu quero agradecer aí ao professor Evandro pela condução, né, do debate. Foi muito prazeroso encontrar com ele aí. Espero que a gente retorne aqui, porque a nossa curva de aprendizado, viu, professor Ronaldo, ela cresce aí nos debates também. A gente vai numa segunda rodada com o mesmo título. Com certeza a gente vai trazer uma estrutura de conhecimento com inovação, né? E agradecer ao professor Ronaldo pela iniciativa também, e agradecer aí os ouvintes aí da participar aqui conosco. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Sucesso.